Bem-vindos ao primeiro workshop de Cardiometabolismo 2021 na versão Web Meeting. A nossa mesa versa sobre doenças da tireoide e doenças cardiovasculares. Vocês já assistiram a magnífica apresentação da professora Patrícia de Fátima Teixeira, que coordena o Serviço de Endocrinologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E também dirige o Departamento de Tireoide da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Ela já nos deu uma aula admirável sobre o tema. Nós vamos iniciar os nossos debates. Para tanto, além da professora Patrícia, temos também o professor Humberto Villacorta Júnior, professor associado de Cardiologia da Universidade Federal Fluminense e também diretor científico do Departamento de Insuficiência Cardíaca da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro. Vamos aos nossos debates. Esse tema é um tema muito relevante porque associa-se ao processo de patologia tireoidiana às inúmeras formas de doenças cardiovasculares. Eu começaria com a professora Patrícia perguntando a ela sobre o eixo hipotálamo-hipófise tireoidiano e a sua íntima ou correlação de associação com a fisiologia cardiovascular. Então, vamos lá, falar um pouquinho sobre o eixo, né, hipotálamo-hipófise tireoide, e eu acho interessante até aqui falar, de repente, sobre a questão de possíveis, não só influência no sistema cardiovascular, mas talvez do tratamento feito, né, para o sistema cardiovascular que possa interferir nesse eixo. Acho que isso é uma coisa interessante. Então, assim, você tem a tireoide, claro, ela produz T4, mas também produz o T3. Esse T4, ele vai para as células, mas quem vai atuar na célula mesmo é o T3, tá? Quem tem um efeito, a gente chama o T4 de um pró-hormônio. A gente tem desiodases tipo 2 nos cardiomiócitos, principalmente, a gente tem desiodases tipo 2 do sistema nervoso central, hepática tipo 1, que faz com que haja a produção, essa hepática, para o T3 sérico, e é ele que vai atuar. Aí, esse T4, ele tem que estar ligado a uma proteína, tá? Então, só que vários medicamentos interferem nos níveis dessa proteína. Então, por exemplo, estrogênio é uma coisa que faz. E aí pode dar um T4 alto, tá? Disfunções sexuais, disfunções hepáticas. E é por isso que a gente dosa o T4 livre e não o T4 total, para não ter essa interferência dessas medicações. E é interessante saber, por exemplo, a furosemida. A furosemida, se você usa em doses altas, venosas, você pode desligar esse T4 da TBG. E aí, com isso, fazer um nível de T4 livre mais alto, falso. Tá? É só para você ficar atento que às vezes você encontra o T4 livre alto com TSH normal ou você que não ainda suprimiu, mas isso pode ser só o efeito da furosemida. Às vezes a gente é chamado por um parecer para isso. Então, a furosemida, heparina, que são medicamentos que cardiologistas usam muito, né? Principalmente unidade coronariana. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E, claro, na conversão, acho que a principal é a amiodarona, que a gente vai deixar depois para o final. Em relação ao eixo, né, então você vai lá, né, esse T4, T3 vai a nível central e suprime o TSH e a regulação disso é perfeita. O que acaba acontecendo é que mínimas alterações do T4 nas disfunções subclínicas, às vezes a gente brinca assim, né, há uma leve falência, mas depois você sobe o TSH, regula, e você se autocontrola, né? Isso é uma coisa que acaba acontecendo, mas isso já é uma disfunção subclínica que pode trazer complicações que a gente vai deixar um pouquinho mais para frente. Acho que tá bom, ou querem? Muito obrigado, Patrícia. Eu complementaria com a solicitação ao que Humberto tecesse os seus comentários acerca do sistema cardiovascular e as repercussões do eixo hipotálamo-hipófise tireoidiano em disfunção sobre o sistema cardiovascular. Obrigado, Luiz Antônio. Os hormônios tireoidianos, eles exercem um grande papel aí na regulação da fisiologia cardiovascular. O coração, ele é um dos órgãos que mais tem receptores para hormônio tireoidiano. Me corrija se eu estiver errado, doutora Patrícia. Certo? Então, a presença desses hormônios interfere na contratilidade miocárdica, perifericamente interfere na via endotelial, na regulação da pressão arterial através de vasodilatação,
E especificamente no miocárdio, eles podem influenciar, por exemplo, através da atividade da cerca-2, que é uma enzima que está envolvida, uma ATPase que faz o transporte do cálcio do citosol para o retículo sarcoplasmático, e um prejuízo nessa função aí da cerca-2 pode levar a alterações tanto da função sistólica, mas também principalmente da função diastólica. Certo? Uma outra via em que eles regulam, em que se você tiver um déficit desses hormônios, você pode ter um prejuízo da contratilidade, é na expressão de proteínas contráteis do miocárdio. Então, a função normal na presença de T3 e T4 adequado, você tem uma expressão maior de isoformas do tipo alfa, né, que são cadeias pesadas da miosina rápidas. Quando você tem uma deficiência desses hormônios, você faz uma migração para a isoforma beta, que são lentas, e você tem um prejuízo da contratilidade. Então, tem um mecanismo importante nessa regulação cardiovascular. Muito obrigado, Patrícia, muito obrigado, Humberto. Vocês fizeram uma síntese muito didática, de grande valor pedagógico, sobre a fisiologia do eixo hipotálamo-hipófise tireoidiano e as suas repercussões cardiovasculares. Vamos entrar agora num debate de grande valor, de grande importância clínica, que é contextualizar as disfunções tireoidianas com suas repercussões no aparelho cardiovascular. Vamos começar com o hipotireoidismo, tendo como doença básica ou a mais estudada a doença de Hashimoto. Como o hipotireoidismo e a doença de Hashimoto em particular pode influenciar as principais doenças cardiovasculares, como a hipertensão arterial, a doença aterosclerótica coronariana e o desbalanceamento entre oferta e consumo de oxigênio ao miocárdio, a síndrome de insuficiência cardíaca, que o professor Humberto Villacorta Júnior é uma autoridade, e as arritmias cardíacas. Vamos agora começar com Humberto. Humberto, faça uma síntese do hipotireoidismo e a sua associação com as principais doenças cardiovasculares. Perfeito. Bom, a primeira coisa é o cardiologista estar atento para essa possibilidade de um hipotireoidismo estar causando uma exacerbação dessas doenças em quem previamente já tinha, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, ou até ser o responsável por uma manifestação nova dessas doenças, né? Então, dentre os sintomas e sinais cardiovasculares, né, para levantar essa suspeita no cardiologista, a primeira delas é a bradicardia, né, que você tem que, é um red flag, você tem que levantar aí uma suspeita de hipotireoidismo. No eletrocardiograma você pode ter, além da bradicardia sinusal, você pode ter baixa voltagem, principalmente se você tiver derrame pericárdico, né, uma pericardite associada. E você pode ter um prolongamento do intervalo QT. Não é frequente causar arritmias do tipo Torsades-de-Pointes, mas é descrito na literatura, certo? Casos de hipotireoidismo como causa de Torsades-de-Pointes, que depois que você tratou, parou de fazer taquiarritmia. Chama atenção para a pericardite, derrame pericárdico é uma das coisas que você pode ter. Então, você tem um paciente, o cardiologista, lidando com um derrame pericárdico, né? Obviamente você vai fazer as condutas cardiológicas necessárias, mas na investigação etiológica lembrar do hipotireoidismo. Certo? Pode descompensar uma insuficiência cardíaca, como eu falei, né, por essa redução de contratilidade, vasoconstrição, que aumenta a pós-carga cardíaca, então pode descompensar. E é descrito também como uma insuficiência cardíaca nova, às vezes causadas por casos de hipotireoidismos prolongados não tratados. Em relação à hipertensão arterial, hipotireoidismo também pode ser causa de hipertensão, principalmente por elevação da pressão diastólica. E você costuma ter uma pressão de pulso reduzida, né, que aumenta mais a diastólica, certo? E há uma outra coisa importante, a relação com as doenças coronárias, né, porque o hipotireoidismo interfere ali com o metabolismo ali de colesterol e pode elevar a LDL. Também um hipotireoidismo prolongado e não tratado pode acelerar um processo aterosclerótico e exacerbar uma doença coronariana ali pré-existente, como, por exemplo, levando a um caso de infarto do miocárdio. Muito obrigado, Humberto. Patrícia, Humberto discorreu sobre as doenças cardiovasculares, mas você foi muito clara na sua apresentação sobre hipotireoidismo clínico
hipotireoidismo subclínico, a interface com o sistema cardiovascular. Eu não citaria nem o mixedema, mas como o Humberto comentou sobre derrame pericárdico, discorra um pouco sobre esse contexto. Na verdade, o Humberto falou tudo aqui, falou as principais alterações mesmo, sobre que o hipotireoidismo leva no sistema cardiovascular. Eu acho que é importante, eu gostei da questão da alteração diastólica, que a gente acaba vendo mesmo aquela hipertensão diastólica e tudo. E em relação ao pericárdio, né, você pode ter só formas leves de derrame pericárdico, aquela coisa bem levezinha, mas às vezes você tem mesmo produção de glicosaminoglicana, você tem edema mesmo, você tem uma efusão importante, podendo fazer até tamponamento, né? Então isso é uma coisa que pode acontecer. É raro, mas pode acontecer, tá? E é totalmente, você tem aquela emergência, mas depois é totalmente reversível, o paciente volta ao normal. Essa reversibilidade é muito interessante, né, para as doenças tireoidianas, né? Até depois, sim. Isso é muito legal. Essa é uma questão importante, porque você corrige o hipotireoidismo, você altera aquelas anormalidades cardiovasculares. Que às vezes eram graves, né? Uhum. Então isso é muito interessante. E é basicamente você, por produção mesmo de glicosaminoglicanas, que você são altamente hidrofílicas, e aí você tem realmente esse derrame. Em relação aos fatores de risco cardiovascular, acho que cada vez mais o que a gente está estudando agora é talvez fatores não clássicos também. Desculpa, não era nem a sua pergunta, mas acho que é só para adicionar, sim, mas porque talvez não só por fatores de dislipidemia e hipertensão, talvez só a autoimunidade esteja associado com alguma coisa que gere alteração endotelial e faça doença cardiovascular. É precoce, né, você dizer, gente, mas aí o que a gente vai fazer, né? Você tem essa associação e como é que você vai controlar? Eu brinco que as doenças autoimunes, elas escorrem um pouco da mão do médico, né? A gente não tem muito controle, mas é só para adicionar que tem essa questão também. E essa reversibilidade, acho que é o mais importante que eu tinha para falar. Ótimo, Patrícia. Eu queria agora que você contextualizasse também a monitoração da função tireoidiana e o início da terapia de reposição hormonal, quer no hipotireoidismo clínico, quer no hipotireoidismo subclínico, sobretudo quando o paciente apresenta uma doença cardiovascular de base, subjacente. Eu queria que o Humberto também, insistindo nessa interação cardioendocrinológica, comentasse como é que ele manipula as drogas de ação cardiovascular no paciente com hipotireoidismo. Então, começamos com a Patrícia. Porque esses pacientes, às vezes, eles já estão com esse hipotireoidismo, a gente não sabe há quanto tempo, né? É diferente de um paciente que fez uma tireoidectomia, que eu sei que estava aí o tireoidiano, ficou hipotireoideu hoje, eu posso começar com a dose plena. Aí eu já começo no pós-op, retirou hoje a tireoide, amanhã eu começo 1,6 micrograma por quilo. Já no paciente que você fez o diagnóstico primário, né, ele está compensado, né, dentro daquela baixa demanda, o duplo produto está compensado. Então, quando você começa o tratamento, você pode descompensar. Então, tem que ser aos pouquinhos. Você calcula a dose que você vai chegar, mas nunca inicia com a dose plena. A gente começa 25, em algumas situações, o paciente muito edemaciado, que a gente sabe que a absorção não vai ser muito boa, até faz 50, tá? E vai aumentando a cada 2 semanas, mais ou menos. Agora, eu acho que o mais importante é que eu vejo no hospital que eles pedem, assim, o TSH logo. Eu acho que esse é o principal erro. Porque esse TSH vai estar alto, aí as pessoas vão aumentar a dose. Acho que essa é a principal mensagem. Não peçam TSH antes de chegar na dose que você pretende. Você chegou na dose que você pretende, espere pelo menos 4, 6 semanas para repetir esse TSH, senão você vai fazer iatrogenia e supertratamento. Acho que isso é importante. No máximo que você pode pedir é um T4 livre, na prática, mas não para monitorar, para ver a dose, é só para saber se você está absorvendo. Então, você começou o T4, né, já está naquela dose, você quer saber se está tendo alguma absorção, só para saber se saiu. Às vezes você pega um paciente com hipotireoidismo franco mesmo, com T4 livre de 0,2, 0,3, e aí você começa o T4 livre, uma semana depois, assim, você pode pelo menos dosar o T4 livre para ver se está absorvendo. É uma coisa, mas não é para ajustar tratamento. Muito bem. Então, em síntese, levotiroxina é a droga. Não falei a dose, né? Desculpa. É a droga.
25 microgramas é uma dose inicial. Uma pessoa de 70 quilos pode chegar a 100 microgramas Isso, aproximadamente. 1,6 mais ou menos. E um ajuste bastante criterioso, sem pressa, não se emocionando com repetições sucessivas do TSH. Há que existir um timing para que isso possa ocorrer de maneira fisiológica, gradual e, digamos assim, apropriada. E as drogas cardiovasculares? Como é que a gente manipula, Humberto? Complementando só um pouquinho aqui, acho que esse tema que você levantou é importante, né? Porque, como a doutora Patrícia falou, você não pode ter pressa nisso, não pode ser muito rápido, senão você pode levar iatrogenia e depois você acabar exacerbando aí, por exemplo, uma fibrilação atrial, você está dando dose excessiva, né? Repondo excessivamente. Tem um estudo que diz aí que cerca de 20% dos pacientes em reposição, eles têm aí uma supressão de TSH muito importante, significando que provavelmente você está dando dose demais. E tem um outro que até quantificou, por exemplo, a incidência de fibrilação atrial, né? Em cada 114 pacientes, faz um episódio de fibrilação atrial por dose excessiva. Então, isso que a doutora falou é muito importante. Até porque essas populações são, em geral, populações de pacientes idosos, sim. com doenças crônico-degenerativas, e que os ajustes precisam ser muito criteriosos e, digamos assim, bastante apropriados. Exatamente. Bom, Luiz Antônio, eu não vou falar nesse momento da mildarona, porque a gente vai... Mildarona é um caso à parte, é um capítulo à parte, certo? Vai ser o clímax da nossa mesa. Se o paciente tem indicação para fazer aquelas medicações, né, por exemplo, um paciente com insuficiência cardíaca, já está tomando ali seu beta-bloqueador, está tomando espironolactona, enfim, as medicações da insuficiência cardíaca, eu as mantenho, porque se você suspender, a tendência é o doente descompensar a insuficiência cardíaca. O que a gente faz é justamente buscar essa causa, né, do agravamento da doença, né, do hormônio tiroidiano, e constatando um caso de hipotiroidismo, você fazer o tratamento, né, você repor, que aí você vai melhorar o lado cardiovascular. Muito bem. Sem termos a pretensão de esgotar o assunto hipotiroidismo, mas vamos agora diversificar um pouquinho o nosso debate, entrando no hipertireoidismo. Entre as doenças ou entre as manifestações clínicas subjacentes de uma crise hipertensiva, de uma emergência hipertensiva, nós temos a crise tireotóxica. Eu não queria entrar na crise tireotóxica nesse momento. Vamos falar sobre ela também, até porque isso é de grande interesse do cardiologista, sobretudo numa sala de emergência, no ambiente de terapia intensiva. Mas eu queria que a Patrícia nos falasse sobre o hipertireoidismo. O exemplo clássico é a doença de Basedow-Graves. Eu citei Hashimoto, estou aqui dando uma nova, digamos assim, conotação ao hipertireoidismo. E como é que você se comporta frente a um paciente hipertireoideu, subclínico ou clínico manifesto, sobretudo quando ele apresenta também doenças cardiovasculares? Esse é o paciente que preocupa, né? O paciente com cardiopatia, qualquer hipertireoidismo deixa a gente preocupado. Como eu falei, até um hipertireoidismo subclínico leve, com TSH entre 0,1 e 0,4. Né? Então, esse paciente, eu não tive tempo de trazer aqui, mas é um paciente que tem que ser tratado. Você não vai deixar... Primeiro, você vai confirmar, claro, porque, como eu falei, tem várias medicações que podem interferir, mas o bom é que para o TSH tem menos medicações, assim, é muito mais para o T4 livre, TSH mais robusto. Mas, frente ao hipertireoidismo, você tem que tratar, sendo paciente cardiopata, mesmo que seja leve. O clássico, aí você vai começar a droga antitireoidiana, tá? Para esse paciente, você vai dentro do contexto do Graves, né, da doença de Graves, em que há uma hiperfunção, né, porque é o anticorpo TRAB, o anticorpo que se liga ao receptor de TSH, que está hiperestimulando aquela glândula, e você tem um hipertireoidismo verdadeiro. Como é que você vai saber se é realmente a doença de Graves? Né? Porque isso é uma coisa importante, que às vezes pode ser uma tireotoxicose destrutiva. Então, se for clássico, oftalmopatia de Graves, dermopatia
ou um bócio difuso, você já fez o diagnóstico ali. Nem é obrigatório dosar o TRAB, mas o TRAB ele ajuda muito quando você fica na prática, quando você fica na dúvida, né? Em algumas situações, porque a prevalência do TRAB é alta nesses pacientes, mas se o TRAB vier negativo e não tiver bócio, e você ficar na dúvida, você pode lançar mão da captação, né? Você dá o iodo e vê o quanto aquela glândula capta, tá? Para ver se por acaso tem alguma coisa. Ou até mesmo do Doppler, ultrassom com Doppler, que eu faço ultrassom com Doppler, e é uma coisa que pode ser útil. E agora é interessante quando vocês forem pedir, é ultrassom com Doppler não para ver nódulo, é para ver vascularização e a velocidade de pico sistólico da artéria tiroidiana inferior. Você quer ver o fluxo e qual a velocidade da entrada de fluxo ali. Porque se a gente não sinalizar isso, o radiologista só vai focar basicamente nos nódulos, né? Então a gente quer ver isso. E um pico sistólico acima de 60 sugere muito Graves, mesmo num paciente com TRAB negativo, e aí você vai iniciar a droga antitiroidiana. Agora, sendo cardiopata, a outra coisa que é importante, além de iniciar o tratamento, eu te digo que eu inicio num dia, assim, hiperfranco, não há dúvida, eu não postergo. Além de iniciar o tratamento com a droga, é já pensar precocemente no tratamento definitivo. Esse paciente que tem cardiopatia ou entrou com vocês com uma arritmia, foi para vocês, ele tem que ser encaminhado para um tratamento definitivo, logo, precocemente. Porque você não pode correr o risco dessa doença recrudescer, recidivar, então a gente tem que encaminhar, seja iodo radioativo ou a cirurgia. Então a gente tem que ser o mais precocemente. Eu odeio tirar a glândula tireoide dos pacientes, né? Eu acho ela tão importante, mas assim, num paciente que já fez manifestação cardiovascular, aí a gente não pode perder tempo. E aí, só um cuidado que eu tenho que ter é que o contraste iodado, que pode ser utilizado, pode atrapalhar um pouco o tratamento com o iodo, e a nossa querida amiodarona pode atrapalhar um pouquinho também. Mas, claro, se o paciente tem indicação, a gente tem que fazer. Vocês vejam que a gente passeia pelo hipotireoidismo, pelo hipertireoidismo e sempre aparece a amiodarona. Então vai ser o nosso grande finale, não tendo a pretensão de esgotar o tema, mas que seguramente tanto Patrícia quanto Humberto vão poder balizar essa questão e orientar os cardiologistas, clínicos, endocrinologistas nesse manejo. Humberto, e o hipertireoidismo e o coração, como é que a coisa fica? Quero começar contando uma historinha rápida. Você sabe que eu gosto de contar a história, assim como você. Você é um exímio contador de histórias. Uma coisa que eu aprendi lendo sobre tireoide e coração, você deve talvez saber, provavelmente sabe dessa história, né? Mas a primeira pessoa que descreveu essa relação do hipertireoidismo com o coração foi um médico britânico chamado Caleb. E ele descreveu um caso clínico de uma paciente que tinha um bócio, e ele descrevia que a cada sístole cardíaca o tórax dela chacoalhava, de tanto que era o aumento desse débito. Só que ele morreu antes de publicar. E aí quem publicou foi o Robert Graves, que ganhou o crédito, e até hoje está o nome dele aí associado, né, às doenças de hipertireoidismo. Bom, respondendo especificamente, o cardiologista ele deve levantar ali a suspeita de um hipertireoidismo, né? Primeiro, o efeito mais conhecido, mais frequente, né, e mais sobressai é o aumento da frequência cardíaca, né? Então, um paciente que tem um ataque cardíaco que não tinha antes e que começa a apresentar um quadro de elevação da sua frequência cardíaca, você tem que suspeitar aí do hipertireoidismo. Paciente que faz fibrilação atrial, todo paciente, inclusive, eu acho que quando é o primeiro episódio de fibrilação atrial, principalmente se idoso, você tem que fazer uma investigação com hormônios tireoidianos, porque pode ser a causa dessa fibrilação atrial, pode ser o hipertireoidismo. E o hiper também descompensa a insuficiência cardíaca, tanto o hipo quanto o hiper pode descompensar um paciente que já tinha uma insuficiência cardíaca prévia, e mesmo não tendo prévia, uma nova, né, como a doutora falou na sua apresentação, inicialmente você pode ter uma insuficiência cardíaca de alto débito, né, com fração de ejeção ainda preservada, mas também um hipertireoidismo prolongado, não tratado, às vezes pode cursar também com disfunção sistólica. Muito bem. Só mais uma coisa, hipertensão arterial. Faltou falar hipertensão arterial também. Aí é mais sistólica, né? Que tem aumento do débito cardíaco, então você pode ter hipertensão arterial e com a pressão de pulso alargada, né? Aumenta a pressão de pulso. Vejam que tanto Patrícia quanto Humberto abordaram o tema
nas suas especialidades, mas com uma íntima interface. Eu comentei sobre a crise tireotóxica, o nosso querido Humberto já comentou também sobre arritmias cardíacas supraventriculares aceleradas, TAC supra, TAC atrial, fibrilação atrial, flutter atrial, mas também temos uma outra entidade, que é a síndrome de insuficiência cardíaca por alto débito. E a Patrícia foi muito clara quando ela recomendou que nós, cardiologistas e clínicos, solicitemos não somente a ultrassonografia tireoidiana para análise morfológica, mas também o Doppler ultrassom da tireoide, para avaliação de velocidade de fluxo na artéria tireoidiana, enfim. Então, observem que, quer em arritmias, quer na hipertensão, expressão máxima, a crise tireotóxica com uma emergência hipertensiva, quer no desempenho do coração como bomba, o hiperfluxo produzido por essa hipercinesia, induzindo a síndrome de insuficiência cardíaca, como é que esse contexto está absolutamente correlacionado? A Patrícia já comentou alguma coisa sobre o tratamento, mas nós cardiologistas gostaríamos que você pormenorizasse um pouco mais. Você chamou a atenção do iodo radioativo como uma forma de ablação tireoidiana, a perspectiva de uma tireoidectomia subtotal, total, se for o caso, enfim. Mas existem também drogas que inibem essa performance exacerbada e que têm correlação com as doenças cardiovasculares. Então, começa com as drogas antitireoidianas, Patrícia, para Humberto depois falar da importância do beta-bloqueador nesse contexto. Tá ótimo. Só para falar aqui um pouquinho, a tireoidectomia, até só em relação ao Graves, é muito importante. Se for bócio multinodular, a questão do total, porque senão o ideal é fazer tireoidectomia total só para não ter risco de recidiva, tá bom? Então é só uma coisa importante para a doença de Graves, principalmente que a gente vê muito a recidiva. A não ser que você faça e depois queime com iodo, tá? Mas é um cuidado que a gente tem que ter. Mas em relação às drogas, a gente tem o propiltiuracil e a gente tem o tapazol. Na crise tireotóxica, o ideal é que seja o propiltiuracil. Ambas as drogas, elas interferem, elas diminuem a secreção, a produção de hormônios tireoidianos a nível da tireoide. Mas o propiltiuracil ele tem um efeito adicional em reduzir a conversão periférica de T4 para T3. Então, principalmente quando é na emergência mesmo, se você puder reiniciar o propil, é melhor. A gente, na prática, não usa muito o propiltiuracil, apesar dele ser o que está disponível na rede pública, tá? Por conta do risco de lesão hepática. Ela é a primeira droga para gestante, mas para pacientes adultos a gente prefere o tapazol, tá? Por menor risco de hepatite. O tapazol, a gente inicia numa dose média de 20 miligramas para paciente ambulatorial, tá? Para a grande maioria, e a gente tenta manter, essa é uma outra coisa importante, é uma coisa que mudou de um tempo para cá, o maior tempo possível, tá? Então, pelo menos 1 ano e pouco de drogas, mesmo que o paciente esteja eutiroidiano, recupere, a gente tenta prolongar, evitar tirar, porque existe um efeito também imunomodulador da droga antitireoidiana. Na crise, além da droga antitireoidiana, é importante, depois que você bloqueou essa conversão de T4 para T3, você também fazer Rulugol, né, que você sobrecarrega essa glândula de iodo, solução de Lugol, e aí você bloqueia pelo efeito Wolff-Chaikoff a produção, a secreção de hormônio tireoidiano, mas é importante que o Lugol seja feito depois que tenha recebido o propil. Faz primeiro o propil, por quê? Se você entra de cara, existe um risco, porque o excesso de iodo ele pode fazer tanto o Wolff quanto o jodibásido, que é um efeito de estímulo. E se por acaso esse paciente, essa glândula está ávida, você pode piorar inicialmente. Então é bom, primeiro bloqueia, faz o propil e logo depois faz o Lugol. E o glicocorticoide também na sala de emergência tem o seu papel para poder ajudar nessa redução de conversão. Na prática é assim. E no ambulatório é a droga e, claro, o nosso amigo beta-bloqueador que ele vai falar agora, né? Muito obrigado, Patrícia. E os beta-bloqueadores? Sim, então vamos lá. Então esse é um estado hipercinético, certo? É claro, você vai atuar na causa, corrigindo o hipertireoidismo, mas isso leva um tempo, né, para você chegar lá nessa correção. Então é muito importante você iniciar logo de imediato os beta-bloqueadores para controlar essa frequência cardíaca que está elevada, você aliviar sintomas, né, de pacientes que de palpitação, às vezes de dispneia.
E você pode utilizar beta-bloqueadores não seletivos, como o propranolol, que é muito utilizado, porque você melhora sintomas tanto cardiológicos como outros sintomas não diretamente relacionados ao coração. Mas, eventualmente, você pode usar também cardioseletivos como o metoprolol, mas propranolol é o que o pessoal utiliza mais. Muito bem. Nós estamos no epílogo da nossa mesa e nós não podemos encerrá-la sem falar de amildarona. A Patrícia abordou com muita propriedade na sua apresentação, mas eu gostaria que a Patrícia pormenorizasse para nós como a amildarona interfere na tireoide, quer de maneira inicial, quer a médio e longo prazos. Lembrando que a amildarona tem o iodo no nome, né? Amiodarona, o iodo está dentro do nome. É uma droga que está por completar 40 anos de uso clínico e que tem um papel muito importante nas doenças cardiovasculares, não somente nas arritmias supraventriculares, como taxupra, como fibrilação atrial e flutter, mas também nas arritmias ventriculares consideradas malignas, sobretudo no modelo de paciente com insuficiência cardíaca. Nós temos, portanto, um dilema, uma droga extremamente importante ao aparelho cardiovascular, ao controle das doenças cardiovasculares, mas que tem uma interferência muito relevante na tireoide, que retroalimenta, como discutimos até o momento, a exacerbação de doenças cardiovasculares, quer no hipo, quer no hipertireoidismo. Temos 2 minutos para a amildarona. Doutora Patrícia. Vamos lá. Então, como eu já falei daqueles mecanismos, né, você tem a inibição da conversão. Então, a nível central, por conta disso, como você não converte de T4 para T3, você acaba fazendo com que o TSH suba. Isso é uma coisa que acontece. A sobrecarga de iodo, você também faz um efeito Wolff-Chaikoff, né, então você diminui a produção. Só que, como você tem, não só a nível central, a nível periférico, principalmente a nível hepático, essa redução da atividade da desviadase tipo 1 de T4 para T3, você acaba também tendo redução do T3 não só intracelular, mas também como redução do T3 sérico, né? Então, isso até ajuda o paciente, como eu já falei, a não ter tanta manifestação do hipertiroidismo. E é quando faz, ainda bem que é a minoria, né? 2 a 5%. A tireotoxicose para amildarona é que preocupa. E assim, que você tem que tratar imediatamente. E como eu já falei para vocês, como existe essa possibilidade de ser formas mistas, eu recomendo sempre, assim, até você esclarecer se está mais para tipo 1, que é por hiperprodução, por um efeito Wolff-Chaikoff, e é mais comum em áreas insuficientes de iodo, tá? E é mais logo no início, que responde melhor a droga antitiroidiana, mas às vezes você não consegue diferenciar, até porque você não consegue fazer uma captação de iodo, porque a glândula está contaminada pela amildarona. O ultrassom pode ajudar um pouquinho, porque se vier zero de vascularização, uma glândula zerada, sugere mais a forma 2, que é destrutiva, porque o excesso de iodo faz mal também. Tem efeito citotóxico, você tem efeito de destruição, e aí você faz um hiper seguido de hipo, basicamente. Obrigado, Patrícia. Humberto, quando é que você usa a amildarona? Como você monitora o uso? Quando você suspende a amildarona? Então, vamos lá. Essa é uma mensagem importante. Vou até olhar para a câmera. Primeiro mandamento da amildarona. Não use a santa amildarona em vão. Você sabe que a amildarona a gente aprende. Além de saber indicar, tem que saber quando não deve usar. Então, por exemplo, às vezes você pega um paciente assintomático, completamente assintomático, eco estruturalmente normal e que faz algumas extracistos e às vezes vocês prescrevem, às vezes você vê o doente usando a amildarona para tratar extracisto num doente assintomático. Então, isso não precisa, esse é um doente de baixo risco, né? Se tiver sintomas de palpitação, dá beta-bloqueador. Se é assintomático, nem precisa, você monitora. E mesmo no doente com cardiopatia que tem extracisto, se ele não faz síncope, também não é indicação para você tratar com antiarrítmico. Quando precisa realmente tratar, se o paciente tem uma taquicardia ventricular, né, se ele já fez uma taquicardia ventricular, na verdade você tem que pôr um CDI, né? Às vezes se associa com a amildarona para diminuir o número de choques, aí não tem jeito. Fibrilação atrial. Se o doente não tem cardiopatia estrutural, a gente pode usar outras coisas. Não precisa ser a amildarona na tentativa de manter o ritmo sinusal. Você pode usar beta-bloqueador, você pode usar propafenona, certo?
Quando ele tem uma cardiopatia estrutural como insuficiência cardíaca, aí realmente a amiodarona é a mais segura, né, porque não causa proarritmia, causa menos, né, muito menos. Então, aí não tem jeito, se você tem, né, arritmias que você precisa controlar, você vai ter que usar a amiodarona. Agora, desenvolveu, sim, a monitoração, né? O ideal é a gente, talvez, tivesse uma dosagem dos hormônios tireoidianos antes de iniciar. A gente nunca faz isso quase. Né? O cardiologista esquece, mas esse seria o ideal, até para você se desenvolver uma dessas alterações, por exemplo, do hipertireoidismo, para você saber se tinha doença prévia, ou se não tinha, para você poder ajudar na caracterização do tipo 1 ou tipo 2. Mas às vezes a gente esquece de pedir, mas seria o correto. E eu acho que iniciou a amiodarona, 3 meses depois, monitora, de cada 3 a 6 meses você monitorar a função tireoidiana, certo? Para ver se encontra que pode dar tanto hipo quanto hipertireoidismo, e o hipertireoidismo é mais sério. E mesmo depois de suspender a amiodarona, se você suspendeu por alguma razão, como ela é uma droga de depósito, que tem um metabolismo muito lento, né, demora, né, às vezes, até 6 meses depois é bom você repetir os hormônios tireoidianos, porque ainda pode ter uma alteração nessa janela. Muito obrigado, Humberto, muito obrigado, Patrícia. Vocês se discorreram com muita propriedade, com muita experiência, muita condição didática e pedagógica. Eu particularmente aprendi muito com essa mesa de doenças da tireoide e doenças cardiovasculares. Agradeço a participação de vocês e encerro a mesa no nosso primeiro workshop de cardiometabolismo, versão 2021, Web Meeting.